Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. TVE Entrevista desta semana conversa com o Laerte, grande chargista, cartunista do Brasil já ao longo de meio século. É personagem e tema de estudos numa universidade na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Entre muitas outras artes, Laerte já fez charges e cartoons para as maiores revistas e os maiores jornais do Brasil. Entre seus desenhos, seus quadrinhos mais conhecidos, personagens de Piratas do Tietê e Overman. Com os colegas Angeli e Glauco, depois Iturrus Garay, desenhou Los Três Amigos. Na TV Globo, escreveu roteiros para TV Pirata, TV Colosso e o programa Sai de Baixo. Não apenas no discurso, também na prática, Laerte é defensora dos direitos humanos. É cofundadora, por exemplo, da Associação Brasileira de Transgêneros, a ABRAT. Premiadíssima como chargista e cartunista, em 2021, Laerte recebeu da União Brasileira de Escritores o troféu Juca Pato de A Intelectual do Ano. Laerte Coutinho, prazer em recebê-la aqui na TVE. Comecemos do começo. Você tem 70 anos, nasceu em São Paulo. O que faziam seus pais? Como começa a sua história? Meus pais eram um casal de classe média paulista, os dois formados na USP, eles se conheceram na USP, inclusive, e minha mãe formou-se em biologia, meu pai em biologia, mas na área de ciência, de geociência. Aí meu pai, como costumava acontecer nessa época, cabia ao homem prosseguir a sua carreira triunfante, enquanto a mulher fazia o apoio. Ela engravidou logo do meu irmão e depois vim eu e depois veio minha irmã. Então ela ficou por conta disso assim, durante a vida toda. Ela não retomou a atividade científica. Do ponto de vista formal, escolar, acadêmico, qual foi a sua formação, até onde foi? Pois é, lá em casa sempre teve muita liberdade de escolhas e de possibilidades. Eu queria alguma coisa na área de artes. Eu tinha feito um curso livre de desenho e pintura, que envolveu teatro também, e isso foi revolucionário para mim. Eu Aonde? quis. Foi Onde na você? FAAP. Na FAAP, naquela época, não tinha faculdade. Isso foi no final dos anos 70. Não tinha faculdade, eles tinham esse curso que era um curso livre. E lá tinha teatro também. Então foi uma revolução para mim. Eu decidi que minha vida ia por aí. Então, quando chegou na hora de fazer faculdade, eu pensei em comunicações, que era uma escola nova que tinha sido criada há pouco tempo e que parecia que ia atender assim a quase qualquer pedido meu ao gênio da lâmpada. Eu queria fazer arte. Eu entrei lá para fazer cinema ou teatro, ou as duas coisas. Assim. Acabei fazendo música, não me Isso formei. isso na FAP ou na ECA? Não, isso na ECA. A FAAP não tinha faculdade. Na A única faculdade que eles abriram depois, logo foi engenharia, não tinha nada a ver com artes. Não era Comunicação e Artes na USP, né? Daí eu entrei em comunicações, chamava-se comunicações culturais naquela época. Depois é que passou-se a chamar comunicações e artes. O fato é que eu entrei lá para fazer cinema ou teatro e acabei decidindo por música depois, e depois larguei música e fui trabalhar. Fui fazer estágio na revista Banas. Banas? Era uma revista de economia.
cujo editor-geral era o Quartim Barbosa, que Quartim Barbosa tinha conversado com o Paulo Marcum e com a Dileia Frati, que eram estagiários lá, e que estavam na ECA ainda, nessa época. E eles falaram para o Quartim de uma pessoa que desenhava, fazia desenhos de humor, que era eu. E o Quartim quis conhecer para eventual trabalhos, e eu fui lá, comecei minha vida profissional lá. Aí eu tranquei a faculdade. Você trancou a ECA. Eu tranquei a ECA, na verdade eu não tranquei, eu fui jubilada depois de um tempo. Daí eu comecei a vida profissional como jornalista, na função de ilustração. Depois eu entrei de novo na USP, na mesma ECA, para fazer jornalismo, mas também não terminei, não. Não terminei nada. E com que idade você começou a desenhar? Desenhar, sim, na vida? Eu não sei, 4 ou 5 anos. É a idade que todo mundo desenha. Toda criança desenha, é só você dar um lápis no papel. Mas sentindo-se já profissional, eu digo, ou a caminho disso, foi mais ou menos em que época isso? Profissional mesmo foi, sei lá, semana passada. Eu comecei, eu vim desenhando assim, eu meio sem pensar na vida, assim. Eu fui construindo uma profissão quase de maneira espontânea, assim. É claro que eu me preocupo com as coisas, é claro que principalmente quando tem coisas para pagar e responsabilidades, o escambau a quatro, eu sei que eu estou num mundo como esse, eu sei que o significado e o lugar de trabalho, salário, essas coisas todas. O boleto Mas, chega. sim, pois é, mas a verdade é que o meu trabalho ele é muito parecido com qualquer coisa que eu estaria fazendo, mesmo que eu não precisasse trabalhar. Eu gosto disso e é o que eu estaria fazendo mesmo. O fato de eu estar vivendo dessa atividade é uma coisa meio sui generis, né? Nos anos 70, eu sei que temos amigos comuns que você já estava no Salão de Piracicaba, o Salão do Humor de Piracicaba, que está fazendo 50 anos, o ano que vem, se eu não me engano, o Salão Internacional do Humor de Piracicaba, né? É verdade, é verdade. É isso, em 23. 2023. Isso. E ali você conviveu com muita gente dessa coisa gráfica, do desenho, do cartoon, né? Quem ali foi importante, seja de que forma for para você, na formação ou no caminho da vida mesmo? Bom, o salão em si foi importante, porque o salão em si não era só um momento de resistência à ditadura e assim, principalmente à censura, porque o que ia para o salão eram coisas que, em geral, não saíam nos jornais e nas revistas. Ele era também um momento de encontro pessoal dos profissionais e das profissionais dessa área. Foi onde eu conheci pessoalmente meus ídolos e meus mestres, como o Ziraldo, o Jaguar, Fortuna. Foi onde eu conheci a maior parte dos colegas e gente de outros estados, porque naquela época, pré-internet, pré-xerox, pré-fax, pré-qualquer coisa. Luiz Fernando Veríssimo também. Veríssimo. Pois é, naquela época, para a gente se encontrar, um gaúcho com um cearense, com um pernambucano e um mato-grossense, para a gente se encontrar era um problema muito sério. O salão funcionou como um agregador. As pessoas que eram selecionadas tinham passagem para ir. Normalmente, cartunista sempre foi meio duro, assim, né? Então a gente tinha essa oportunidade de se encontrar e foi aí que nasceram várias entidades que foram importantes para a gente, como por exemplo a AGRAF, que era a Associação de Artistas Gráficos e Fotógrafos, como por exemplo uma associação também de quadrinistas que a gente fundou. A nossa inserção
no movimento brasileiro, assim, profissional e democrático, se deu muito por causa de salões, momentos como o Salão de Piracicaba. Quando você começou a desenhar, eu não digo profissionalmente nesse sentido, mas a desenhar com mais constância, a sua formação como leitor normal, tinha gibi também? Já vinha dos quadrinhos também? E era ficção que você lia mais? O que que era? Como é que foi o caminho? Eu sempre li muita coisa, porque em casa tinha muita coisa para ler. Os meus pais sempre mantiveram prateleiras absolutamente cheias e vivas, assim. Então tinha desde as clássicas enciclopédias até coleções de autores, como Monteiro Lobato, como Humberto de Campos, como tinha eu tinha Proust. Eu nunca li Proust. Outro dia que eu fiquei pensando, eu podia ter aproveitado a pandemia para ler Em Busca do Tempo Perdido, que eu E ti nunca li. e tinha Não gibi? li. Tinha O gibi, quadrinho? gibi era controlado, assim, tinha, mas não era. A É, gente não tinha montanhas de gibis. sei O como é. gibi era considerado uma coisa meio assim, subliteratura. Não era mas não era proibido. A gente só tinha uma ração semanal. Então, tinha o dia da semana que a gente podia ir na banca, e não tinha banca muito perto de casa, não. A gente morava lá no Alto de Pinheiros, aquilo parecia uma cidade do interior, não tinha nada. Não que cidade do interior não tenha banca, mas era muito longe de tudo. A gente tinha que caminhar horas até chegar numa banca de jornal. Mas então, quando era o dia de comprar a revista, a gente, a gente parava numa banca e comprava, cada um a sua cota, né? Eu não sei se você sabe, mas você nos Estados Unidos é hoje personagem de aula e estudos na universidade em Massachusetts, na Nova Inglaterra. Eu até vou ler aqui, mais precisamente na cadeira de estudos brasileiros. O professor que é visitante lá, que é um professor da Federal Fluminense, é o Benjamin Picado. No seu caso, ele trabalha especificamente sobre o que ele chama de o fim da piada. Aí eu vou ler aqui umas palavras dele, que eu conversei com ele essa semana. Não tem mais o humor centrado no personagem, não tem mais o humor centrado no personagem fixo. E ele cita seu cartoon, por exemplo, Piratas do Tietê, que para quem não é do ramo, né? Como e qual é a dimensão desse humor, segundo o enunciado, não centrado nos personagens, especificamente na piada pura ali? Bom, pessoalmente, eu nunca gostei muito de trabalhar personagens. É uma espécie de decorrência da área onde eu trabalho. Quem trabalha com quadrinhos, quem trabalha com desenho de humor, é, é meio que induzido ou induzida a adotar personagens, ou a criar personagens, ou criar um universo de personagens seus. Por quê? Porque é um parentesco da linguagem com a mídia. Quer dizer, como os jornais, como os quadrinhos frutificaram e viveram muito em torno da existência de jornais e periódicos, a existência de personagens sempre foi muito estimulada. Então, é muito frequente quando você fala que trabalha com quadrinhos, as pessoas perguntarem: qual é o seu personagem? Porque não faz muito, não faria muito sentido para essa compreensão que a pessoa se dedicasse aos quadrinhos e não fizesse personagens. Até porque é um meio de ganhar dinheiro também. Todo mundo sabe que personagens são rótulos também são pontos de venda, né? Mas, enfim, eu nunca gostei muito de trabalhar com personagens. Então, eu gostava de fazer personagens meio assim, baseados em estereótipo, né? Como, por exemplo, os Piratas do Tietê. Eles não eram um personagem só, eles eram uma espécie de grupo ficcional, assim, baseado na figura já estereotipada do que é pirata, olho de vidro, perna de pau, navegando, tal, tal, tal.
Só que eu situava isso numa cidade como São Paulo atual, né? E outro personagem também, outro personagem não, outro quadrinho importante, Overman. Qual era a lógica ali? Overman é uma paródia. É, ele é uma criação paródica de super-heróis, né? Então, mais do que interessada em criar uma personagem com características e com possibilidades evolutivas interessantes, eu criei um estereótipo, uma paródia, que para mim, o super-herói americano, ele já é também uma, uma construção estereotípica. Né? Ele é sempre alguém muito forte fisicamente ou dotado de virtudes que são absurdas, absurdamente inabaláveis, assim, né? O cara é incorruptível, o cara ele não cede a nada, ele não tem dilemas, ele não tem momentos de crise, ele não tem bosta nenhuma, ele é perfeito, não? Esse Imbatível. super-herói é imbatível. Não, de vez em quando ele precisa ser batível, porque senão não tem história, né? Se ele entra, estapeia todo mundo e Vide, pronto, acabou, daí não tem história. por exemplo, as últimas versões do Batman no cinema. É uma coisa mais humana, né? Ah, sim, pois é. Hoje em dia não há linguagem de super-herói que aguente em pé também. Né? Nós estamos falando dos anos 60, anos 70 e tal. Hoje em dia, eu acho que existem outras demandas também. Então, existem as demandas que não estão representadas na classe média branca, cristã, tradicional. Estão representadas em amplas amplos segmentos da sociedade, então, negros, gays, enfim, toda a diversidade possível numa sociedade complexa como a americana também quer ler seus super-heróis. Por quê? Porque super-herói é uma coisa americana. Os americanos produzem isso como quem produz, sei lá o quê, ketchup. Sabe? Tá na natureza deles fazer isso. Na nossa brasileira, não. A gente é muito mais chegado em paródias, em sátiras, na linguagem picaresca e tal. É muito mais representativo do que é, sei lá, o espírito brasileiro. Né? Então, aqui, por exemplo, muito mais do que autores de quadrinhos de super-heróis, nós tivemos uma literatura crítica voltada para a charge, para o cartoon, para o humor gráfico, que se expressou muito nos salões, como os salões de Piracicaba. Não que não haja desenhistas de heróis, tem muito, muito bons, de um nível excelente, assim, aceitos e inseridos no mercado internacional. O Fábio Moon, Gabriel Bá, o Deodato Júnior, Rafael Grampar, são artistas maravilhosos e estão inseridos nessa linguagem moderna de super-herói também. O professor Benjamin disse que vai lançar um livro, está escrevendo um livro, vai lançar nos Estados Unidos até. Essa observação que ele faz sobre o seu caminho, a não centralidade, você concorda com essa visão e é um caminho que você sempre percorreu? Por várias vezes, eu tentei fechar em personagens assim, porque eu meio que tentei de tudo. Eu não tenho uma firmeza ideológica que os super-heróis americanos têm. Eu vario muito. Não tem De, tem camisa de força. pois é. Não tinha uma música do Adoniran Barbosa que falava que de relógio para relógio as horas variam? Eu vareio muito. Aliás, eu não consegui nunca entrar pessoalmente nos Estados Unidos, mas o meu trabalho está lá. Veja você que coisa interessante. Você nunca Os conseguiu caras não me entrar? deram, Ah, nunca não teve. me deram visto. Ah, é? Por quê? Eu já tentei, daí eles começaram a carimbar e marcar o meu passaporte com caneta, assim, sabe? Marcando o meu passaporte. Assim, esse não pode! E qual seria o motivo, você sabe, não? Aí eu não sei, porque o consulado americano, para mim, é uma espécie de oráculo de Delfos. Você não sabe como é que as pessoas
chegam à conclusão que você é digno ou não de entrar na morada deles, mas dizei uma só palavra e minha alma terá salva. Eu não sei, eu via gente saindo do consulado depois de horas na fila, depois de pagar 200 pau, 200 dólares, né, de taxa, ali desconsoladas, chorando na calçada, porque os caras falaram, não, mas como? Porque eu falo inglês, I speak English. No, sorry, next one. É assim, por quê? Porque eles são soberanos, ué. O que eu posso fazer? Né, o oficial do consulado é soberano. Você disse que você varia muito, e é fato, né? Nos anos 80, por exemplo, acho que no final dos 70, nos 80, você desenhou e você fundou uma agência, se não me engano, e fez muita coisa para sindicatos, é isso? Essa agência existe ainda? Se afastou dela? Como é que é isso? A agência ainda existe, chama-se Oboré. Essa palavra é tupi-guarani, e quem trouxe essa palavra foi o Sérgio Gomes, meu querido amigo Sérgio, que até hoje, não só amigo até hoje, como até hoje ele trabalha, ele é a Oboré, né? A Alboré já não é mais o que nós fundamos, que era uma agência de jornalistas interessados em promover e amplificar, como eu chamei, aumentar o espaço do jornalismo nas entidades sindicais. A gente achava que as entidades sindicais contratavam e valorizavam o trabalho do médico, o trabalho do advogado, o trabalho não sei o quê, porque havia um sentido disso no, na proposta do sindicalismo até aquele momento. O que o sindicalismo passou a perceber é que a valorização do jornalismo e da assessoria de campanhas, dessa mão, como se chama, que ajuda na hora da campanha, que pode trabalhar a eficiência da publicidade sindical, da propaganda sindical, a nossa intenção era justamente que os sindicatos percebessem isso e fizessem também dos jornalistas e dos assessores de campanha uma mão de obra que pudesse ser utilizada, né? Que pudesse ser empregada. E eu acho que deu certo, porque não só por causa do Alboré, lógico, muita gente naquela época se interessou por esse caminho e por essa possibilidade. A gente começou principalmente por causa de uma proposta do Lula. A ideia de fazer esse grupo de pessoas que atenderiam vários sindicatos de forma mais personalizada veio do Lula. Ele sugeriu isso para a gente. Ali, início dos 80? Final dos anos 70. Foi quando pintaram aquelas greves do ABC, 78, 79, né? 77, 78, 79. E aí a gente fundou essa empresa, o Boré, para fazer exatamente esse tipo de atividade. E eu trabalhei para muitos sindicatos, porque a gente era uma agência e que produzia o material. Naquela época era comum jornalistas que se empenhavam em fazer jornais sindicais para vários sindicatos. Só que era um jornalista fazendo para vários sindicatos. Então, ficava primeiro os sindicatos com semelhanças formais muito grandes. Depois, como chama, o mergulho do profissional nessas categorias todas era necessariamente mais raso, porque ele era uma pessoa só. Então, o que a gente fez com a existência dessa equipe foi justamente a possibilidade de haver vários editores para vários sindicatos diferentes. E aí a gente fez jornais, desde metalúrgicos lá da Mancha do ABC, mas também de São Paulo, médicos, aeroviários, químicos, trabalhadores da indústria do plástico. A gente fez assim, para centenas de sindicatos. Eu acho que foi uma experiência muito importante para mim. E nos seus amplos vareios, você também trabalhou como roteirista de programas de humor na TV Globo, salvo engano, TV Pirata, TV Colosso e também no começo, acho que no Sai de Baixo, é isso?
Essa de baixo eu fiquei 5 anos, acho que foi o lugar onde eu mais fiquei, mais tempo eu fiquei. Na TV Pirata, bom, a TV Pirata também não durou tanto tempo assim, né? Acho que foram 2 ou 3 anos. TV Colosso também, acho que foi uns 2 ou 3 anos. E Sai de Baixo não, Sai de Baixo durou pelo menos 5 anos, que eu me lembro. E ainda variando, depois na TV Brasil, você fez o Transando com Laerte no canal Brasil, né? Foi divertido, acabou por Isso conta foi própria, meio uma, né? foi uma aventura meio louca, assim, porque, não sei, eu fico meio bem sem graça de tanto de ter feito essas coisas como de dizer que me senti mal fazendo. Por quê? Porque não é muito a minha praia, Bob. Eu me sentia estranha ali, sabe, apresentando como uma entrevistadora, como se eu fosse realmente uma entrevistadora. A minha, eu só me sentia relaxada e à vontade para fazer as conversas com gente que era já minha conhecida, gente que eu conhecia, que de alguma forma eu já tinha conversado, que eram amigos, assim, com quem eu estaria conversando, mesmo que a gente não tivesse ali. Então, essas entrevistas acabaram, eu acho que saindo melhor. Não sei porque eu também não assisti. Você não se assiste nunca quando você faz uma coisa? Não, eu nunca assisti o que eu faço na TV. Nem TV Colosso, nem TV Pirata, nem Sai de Baixo e nem Transando com... Mas isso Não, dizer que eu não assisti é sim. exagero. Eu vi uma tomada ou outra, eu dei uma conferida, mas não, eu não fui uma autoespectadora, assim. Mas por que autocrítica excessiva ou Eu não sei, Bob, eu estou trabalhando isso na análise já tem anos. Não sei, você gosta de ficar se vendo assim? Não. não, engraçado, você sempre parece que você vai ver depois, né? Não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, e você nunca está vendo, né? Não dá tempo. É, claro, no primeiro porque não dá tempo, porque a sua presença em vídeos e programas videáveis assim é muito grande. Eu acho que você tem uma presença marcante pela sua fala, pelo modo como você pronuncia a fala, pelo modo, pela certeza e assertividade daquilo que você fala e pelas mãozinhas. As mãozinhas mezzo-baianas, mezzo-italianas. Falando em psicanálise, etc, etc. Por volta de 2010, se eu não me engano, estou lendo aqui minhas anotações, você revelou que enfrentava uma profunda crise pessoal e profissional, insatisfeita mesmo com a elogiadíssima e premiada produção dos 40 anos até então de carreira, né? Você sentia a necessidade de se reinventar, li e ouvi isso em algum lugar. Como você superou aquele momento, se é que superou, está superando, é sempre um eterno fazer, né? E voltou a ter satisfação com o trabalhos amplos. O que que você fez ali? Qual foi a virada da chave ali? Olha, em relação à minha vida profissional, eu não sei dizer, porque tem essas vertentes da vida da gente, que tem a vida profissional, a vida afetiva, a vida ideológica, não sei o que, nem sempre essas vertentes, esses vetores todos se combinam de forma harmoniosa. Muitas vezes você tem um descompasso, uma coisa que está acontecendo numa área que é muito específica. Por exemplo, eu tive durante muitos anos, né, durante mais de 3 décadas, um problema em admitir que eu gostava, que eu tinha interesse sexual em homens. Uhum. Demorei muito para isso, e eu sofri muito com isso e fiz pessoas sofrerem, pessoas com quem eu me relacionava também. Você era Então, casado, teve filhos. Você era casado com... eu casei 3 vezes, não tô casada mais, e tive 3 filhos. Mas estava tudo muito caindo aos pedaços, assim, sabe? Eu não tinha
um equilíbrio afetivo para lidar com essas pessoas todas e viver tranquilamente esse afeto, que é um afeto importantíssimo nas pessoas, né? A vida familiar. Eu vejo na vida das amigas que eu tenho o quão importante é afeto e apoio das suas famílias, quando existe, quando é possível, né? O fato é que eu estava assim numa bagunça total e para mim ter reconhecido esse desejo e aceitado viver com ele foi revolucionário. A partir daí, muita coisa estava também se transformando, porque esse tipo de mudança nunca se dá numa área só, né? Eu também estava revendo as minhas questões profissionais a partir de outras preocupações. Eu não sei, na área de desenho, por exemplo, eu lembro que um deflagrador muito importante foi uma entrevista do Chico Buarque, em 2004, ou 2003, não lembro, em que ele falou que é possível que a canção, tal como a gente conhece, seja uma experiência datada. Quer dizer, não é que a gente não possa mais compor canção, não é que a gente que não faça sentido mais compor canções, mas ele diz, é possível que essa linguagem da canção seja uma coisa típica do século XX e que a gente esteja vivendo novas possibilidades também. Quer dizer, existe uma outra linguagem que frequenta os shows hoje, que frequenta a produção musical, que não é exatamente aquela forma canção, que fez grande parte da história da música popular brasileira. Tom Jobim, o próprio Chico Buarque, Caetano, não sei o quê. Então, ele falou, esse século que se inicia aí, né, no século XXI, nos traz o rap, nos traz movimentos de, de, O hip de, hop e tudo. de hip hop, de coisas assim. E eu pensei, isso também faz sentido do ponto de vista do meu trabalho. O cartoon, tal como a gente cultivou no século XX, o cartoon que teve presente no Salão de Piracicaba, no Salão do Piauí, nos salões de Niterói, em todos os salões que a gente frequentava, esse cartoon, esse humor gráfico cartoonzado, essa charge, ela pode também ter um local na história que, que historicamente já se cumpriu. Não é que não faça sentido fazer mais isso, mas a gente pode estar lidando agora com grafite nos muros, com a tatuagem nas peles, a gente pode estar lidando com linguagens que os jovens e o povo brasileiro estão achando, estão encontrando com novas maneiras. Eu não tinha nem pensado na internet ainda, mas é verdade, é isso também, a internet, a linguagem dos memes, a linguagem tudo que envolve, de alguma forma, os elementos constitutivos do humor gráfico e da linguagem do humor de um modo geral, estão presentes por aí em formulações que são já diferentes do cartoon e da história em quadrinho. Essa entrevista do Chico Buarque, se eu não me engano, foi com o Fernando Barros e Silva, se eu não me engano, que está hoje na Piauí, online, na Piauí. Tenho a impressão que foi com É ele. mesmo? Pode ser que eu esteja enganado, mas se eu tiver, eu já peço perdão ao autor. Mas acho que, não sei por que eu Não, me se lembro. for, vai ser mais um motivo de conversa a próxima vez que eu encontrar ele, porque Se não foi, foi ele vai, muito importante. se não foi, ele vai gozar com a minha cara lá na Piauí Online. Ah, que legal. Voltando à sua ruptura na questão, ou adequação, ou mudança na questão de gênero, não foi então uma coisa abrupta, foi um processo que em determinado momento você percebeu que tinha chegado no possível, no que você vivia. É, essas mudanças todas, elas se produziram de forma desigual. A minha mudança no campo das tiras, do humor, do desenho, ela se deu mais também nessa época, mas de forma diferente. Por exemplo, um dos fatos que mais me impactou foi, com certeza, a morte do meu filho, que foi em 2005. E naquele momento eu já estava
experimentando com roupas femininas, e eu já estava também experimentando com linguagens novas nos quadrinhos, com uma linguagem libertada da necessidade de fazer uma piada ou da necessidade de usar personagens. Eu estava experimentando isso. E também estava 2005, experimentando. Hã? 2005 por ali, não é isso? É, 2005. 2005. Mas a morte dele foi um impacto para mim, foi também, na parte de quadrinhos, foi um deflagrador. Eu acelerei tudo que eu estava mexendo com aquilo. Mas na parte de busca dentro do gênero, eu dei um tempo. Eu fiquei mais uns 4 anos lidando com essa coisa de forma E mais aí, acho que é em pessoal. 2009, né, que você frequentou um clube de pessoas com que se vestiam crossdressers, não é Eram isso? crossdressers. Ali é que começa a se acelerar. Ali eu passei a ver a possibilidade social concreta da expressão transgênero, que a gente não usava muito essa palavra transgênero, a gente falava crossdressing, falava travesti. E você é uma, se eu não me engano, cofundadora da Associação Brasileira de Transgêneros, isso 2 anos depois, em 2012. Você ajudou, que é, você se tornou, querendo ou não, um símbolo LGBTQIA+. E aí você aí já era uma outra coisa mais à frente, de militância também, né? Essa associação que você mencionou, ela não é exatamente uma associação real, ela representou um momento, uma tentativa de 4 amigas, Márcia Rocha, Maite Schneider, Letícia Lanz e eu, de juntar os nossos esforços. Eu em São Paulo, a Maite e a Letícia lá em Curitiba, Márcia Rocha em São Paulo também, mas em áreas que a gente, cada uma estava, a Maite do teatro, a Márcia Rocha é uma empresária, advogada, eu sou uma cartunista e a Letícia é psicóloga. Agora, todas nós estávamos preocupadas de uma maneira meio sintonizada com o que era transgeneridade, com o que era possível fazer dentro da transgeneridade. Isso não gerou uma associação com existência física, a gente não tem um endereço para tudo. A Abrat era mais uma ideia nossa, uma possibilidade de crescer e agregar mais pessoas. O que a Abrat acabou gerando foi a Transempregos, que é uma iniciativa, essa sim, muito próspera Trans, e real. trans, Transempregos é um portal onde as empresas que querem abrir vagas para pessoas trans se inscrevem e oferecem suas vagas, e as pessoas trans, de todos os matizes e todo o gradiente transgênero, que quiserem ingressar no mercado de trabalho, buscam ali, podem fazer contato. Então, o Transempregos cria é um portal que cria faz essa ponte, né? A ideia não é que produza empregos, ela cutuca o mercado para abrir vagas e cutuca as pessoas que estão atrás de vaga para a existência dessas vagas. E isso tem sido muito positivo, tem aparecido, sim, muito bons resultados, centenas e centenas de pessoas trans no Brasil todo conseguindo empregos. Laerte, diante do que está estabelecido, do que é estrutural, o olhar do outro certamente também enfrenta uma dificuldade, né? Por exemplo, o nome Laerte, a princípio, soa um nome masculino, a princípio, para quem vem de um outro planeta, de outro mundo, de outra estrutura de formação. O eventual uso equivocado do pronome quando alguém se aproxima de você, se não for uma coisa preconceituosa, tal, como é que você assimila, o que você diz, você deixa passar, fala, ou você reafirma o A, para entender como é isso no dia a dia, no cotidiano. No meu caso pessoal, eu passei 50 anos da minha vida, mais até, né?
Aham. sendo conhecida e fazendo força para ser conhecida como um homem que produzia cartoons, que produzia história em quadrinhos. Independente da orientação sexual, o meu gênero era masculino e não estava em discussão. Então, eu passei muito tempo, a maior parte da minha vida pública e o conhecimento que as pessoas têm de mim é como alguém do sexo masculino e do gênero masculino também. Então, eu não me aborreço muito, porque eu sei que as pessoas estão cedendo a um conhecimento histórico que elas têm de mim. Eu sou responsável por isso também. E muitas vezes esses enganos, equívocos na área do uso do pronome, eles vêm embebidos em afeto, em carinho. As pessoas estão querendo manifestar o seu apoio, o seu apreço, o quanto elas curtem meu trabalho, tá, e tudo. Então, se eu virar e falar, não, é ela, viu? Olha, eu sinto que eu estou sendo meio grosseiro, eu sinto. Aham. Mas, enfim, eu entendo perfeitamente também a necessidade da pessoa de ser reconhecida como alguém do gênero com que ela se identifica, Uhum. sabe? E eu sei que na maior parte das vezes o que acontece não é de boa fé, não, é uma atitude sacana, uma Uhum. atitude agressiva e que precisa ser enfrentada. Mudando um pouco agora, tem gente que vê o seu trabalho, algumas coisas do seu trabalho, marcadamente como premonitórias. E nós vamos mostrar isso aqui durante a entrevista, três cartoons, três quadrinhos, né? Sobre isso. Um chama-se, eu vou ler aqui, A Ficha Caindo, que é de 2016, ainda vésperas do impeachment de Dilma, né? Que é essa que vocês estão vendo aqui. O outro, 2 meses antes da eleição de Bolsonaro, sobre uma arma que falava. E dizia assim: e os que estavam juntos da arma falavam: parece fascismo, tem cara de fascismo, fala e ideias de fascismo. E o terceiro cartoon é 1 ano antes da eleição do Bolsonaro, com cães atiçados sobre artistas, professores, petistas, LGBTQIA+, etc., etc. E depois, quando os cães retornam, eles retornam babando de ódio e mordendo aqueles que os E ele atiçaram. é um cachorro gigantesco, né? Isso, é isso. Volta como que é uma espécie de uma alegoria antecipatória de tudo que a gente está vivendo, né? Você já estava antevendo. Pois é, isso não acontece sempre. O negócio de ser premonitório, assim, eu acho que às vezes acerta, sabe? O processo de ter uma ideia, o processo de chegar numa solução cartunística ou chargística, assim, passa por uma série de avaliações, de compartimentos, de lembranças meio aleatórias também, e tudo isso vem fazendo um jogo confuso dentro da cabeça da gente. O que se passa é que a gente tem um sistema historicamente estabelecido na vida da gente, que é na hora de baixar aquilo para o papel, na hora de escrever um texto, ou de fazer um desenho, ou de produzir uma música, essa idealidade toda se torna materialidade e ela é meio que obrigada a se conformar, a se afunilar e baixar no terreiro, né? E aí, muitas vezes, essas ideias são surpreendentes até para quem fez. Uhum. Dessas que você mencionou, a ficha, eu acho que foi a que mais me surpreendeu. Porque eu tinha pensado na história da ficha, eu lembrei que a ficha não existe mais, que mesmo na época que eu fiz essa tira, que já tem uns anos, ninguém mais Usava ficha. sabia visualmente como era uma ficha, apesar da expressão existia, assim como a gente fala em lado B, por exemplo, não existe mais disco com lado B, né? Uhum.
Tem certas expressões que são assim meio incongruentes. O logotipo do WhatsApp é um fone desses de pegar e botar na orelha, É. que não existe. Supunha que existiria praticamente, se não um quarto ou um terço do país com as posições, com os delírios que a gente tem acompanhado. No último dia 31 de março, por exemplo, deste ano, uma ordem do dia do ministro da Defesa, que por acaso ou não por acaso deve ser o candidato a vice do Bolsonaro, dizendo que a revolução, ou seja, o golpe de 64, ajudou a consolidar a democracia. Você imaginava que a gente ainda viveria esse tipo de coisa? Na verdade, os caras são o poder de novo. Tem todas as estatais na mão, 6 mil empregos, e estão avançando. É uma boa pergunta. Em relação ao exército em si, eu sei que, sim, eu imagino. O exército tem uma estrutura que é fortemente baseada em posições meio. Não tem muito trânsito de ideias lá. Quer dizer, É. a ideia de um exército como um momento de geração de ideias, de discussão, ela também, de alguma forma, ela frequenta as esperanças de gente ligada às igrejas, por exemplo. As igrejas já foram celeiro de ideias, celeiro de movimentação. Estava acabando de ler alguma coisa sobre Pernambuco, em 1800 e não sei quanto. Foram padres, teve uma revolução lá que ficou conhecida como Revolução dos Padres. Eles chegaram a instituir um governo provisório, tal, em 1800 não sei quanto. Agora, de um modo geral, a igreja acabou se solidificando em torno de posições conservadoras e meio imutáveis. E o exército, eu acho que Se fossilizando, né? Se é, fossilizando. pois é. O exército ainda E está o na Guerra exército mais Fria, ainda. comunismo, aquela bobajada toda ainda naquilo, né? Agora, o que me surpreendeu mesmo e ainda surpreende é a parcela da população que é capaz de responder positivamente a esse tipo de ideia ou de colocação. Isso sim me deixa surpresa e um pouco assustada também, porque a gente está lidando com gente que elegeu o Bolsonaro, né? Bolsonaro. Nós não estamos falando de uma pessoa assim vagamente reacionária, nós estamos falando do Bolsonaro. É Aquilo, o, é o aquilo, ele é, hã? aquilo. Que ele é aquilo. E ele nunca escondeu que é aquilo. Ele Isso não é, tem nada a oferecer. As pessoas votaram numa entidade que não tem nada a oferecer, não faz questão de ter nada para oferecer, pelo contrário, faz questão de dizer que veio para destruir, sabe? É assustador. Eu acho isso muito assustador. olha, para não dizer que não falei das flores, minhas queridas flores, mas de flores. O que você consegue ver de positivo, uma coisa legal do governo Bolsonaro? Você consegue fazer esse exercício? Não, não, acho que não. É porque também não dá para separar, mesmo vamos dizer que tivesse uma medida que ele tomou que protege, sei lá o quê, não tem. Mas vamos dizer que tivesse. De qualquer maneira, tudo está harmonicamente ligado e está tramado dessa forma, que é o governo Bolsonaro. É um governo que não tem projeto, que veio para atender os interesses mais baixos desse grupo que apoia ele, né? Que é A, basicamente. a gata tá chiando? Tem uma hora que ela bota a boca no mundo. Já que ela está na tela, qual é o nome? Muriel, Muriel. Muriel, ó, aquele é o querida. Bob. Lembra que eu falei? Bob! Olha, em 2016, por conta de uma charge sobre protestos
do impeachment de Dilma, você sofreu ataques pessoais, recorreu à justiça e venceu o Reinaldo Azevedo e a Jovem Pan. Os ataques a você seguem frequentes? Quando você teve Covid, foi internada o ano passado, isso já estava em outra esfera, ficou tudo bem? Isso diminuiu com as punições? De uma maneira geral, eu tenho sido bem poupada. Claro, sempre tem gente estúpida que fala que eu sou um velho feio, que eu sou um travecão, não sei de que jeito, comunista. Esse tipo de agressão sempre tem. Mas tem sido fácil de controlar. Eu dou um bloco e tal, não sei o quê. Quando é um caso de uma agressão pública, que nem a que foi depois daquela charge e tal e tudo, eu me reuni com as minhas amigas, a Márcia, principalmente, o Paulo Iotti, e resolvemos abrir uma ação, um processo. Eu nunca teria pensado nisso se eu não tivesse esse tipo de parceria e de conexão. E deu certo, ganhamos. Uhum. E agora, de um modo geral, eu não tenho sofrido muito ataque, não, sabe? Tenho sido bem. O que me faz pensar, será que eu sou tão importante assim? Olha, uma última questão de um tema que eu tenho como assim caro, importante. Eu acho que nós não estamos atentos como deveríamos estar no Brasil, é a questão dos agrotóxicos. Você presta Você consegue ter tempo de prestar atenção nisso, dessa coisa inacreditável, que é um extermínio de gerações lentamente acontecendo na água, no alimento, e se faz de conta que não existe, porque tem um negócio lá que diz que o agro é pop e a barca vai andando. Eu acho que é mais uma das coisas chocantes que estão acontecendo no Brasil, com o agravante que não é de hoje. Né? O governo Bolsonaro meio que radicalizou um processo de agressão ao meio ambiente, de estabelecimento de regras desumanas, né, em relação que já vem de outros governos também. Não é E não é nem. de agora não, isso já tem muito tempo que está vindo. Sim, o Brasil sempre foi uma terra de controles frouxos. Agora, o pouco controle frouxo que existia, o Bolsonaro está fazendo questão de destruir, isso é verdade. Agora, essa questão do agrotóxico é de derrubar mesmo. Por acaso, eu fiz uma charge na Folha, ou duas charges na Folha, mencionando essa coisa de agrotóxico e tudo. Mas eu sei, é, é dificílimo. É dificílimo fazer disso um tema caro à população. Né? É difícil você conseguir que o povo brasileiro preste atenção nisso como um negócio realmente assustador, assim, como um efeito pandemia, vai pegar todo mundo. Mas ainda num tempo em que a imprensa está muito descapitalizada, as mídias de uma maneira geral, e a publicidade é importante e é muito bem paga nesse setor. É, publicidade atingiu, inclusive, a área dos partidos políticos. Né? Não tem partido político hoje com o nome tradicional que existia. Partido Democrata Cristão, ou Partido Social Trabalhista Municipal. Não, tudo assim, Podemos, ganhamos, União, Fera. Daqui a pouco vai começar a ter vai ter que começar a ter uns partidos com nome de série de Netflix, sabe? É isso. Por quê? Porque não estão mais em jogo as ideias, estão em jogo o que está em jogo é uma ideia só, que é conquistar o seu dinheiro, conquistar a sua clientela, né? Então, fera! Vamos lá. Laerte, infelizmente, o tempo acabou. Enorme prazer conversar contigo. Certamente teremos outras, espero que tenhamos outras. Obrigado, Bob. Fiquei muito contente de estar aqui conversando com você. Foi super legal. Eu também, e também agradeço
as amigas e os amigos que toda semana têm nos acompanhado aqui na TVE da Bahia e também no nosso canal Bob Fernandes no YouTube. Até a próxima semana.